Então vamos só recapitular o que a gente estava vendo, né? A gente viu a estrutura, né, do Sistema Financeiro Nacional. A gente viu que o Sistema Nacional, o órgão normativo, ele funciona. é, a gente tem os órgãos normativos e as entidades supervisoras, que são exatamente as entidades executoras, né, desses órgãos normativos. Aí a gente explicou o processo de intermediação financeira, e aí na aula passada a gente começou a ver a questão do Banco Central, né? Aliás, Banco Central não, do Conselho Monetário Nacional. É, só relembrando, o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo, né, do sistema financeiro nacional, ele que manda, na realidade, em todo o sistema financeiro. Ele é o grande responsável pela fixação das diretrizes da política econômica no país. Então, realmente é ele que funciona. Aí nós temos a composição, né? Nós temos uma mudança a partir do, do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro, que ele mudou a estrutura do ministério, né? O que foi que ele fez? Até 2017, nós tínhamos o Ministério da Fazenda, que é exatamente o ministério que controla a economia, né? Que é o Ministério da Fazenda. E aí o Bolsonaro criou um super ministério da economia. Ele juntou o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Emprego, do emprego não, do trabalho, o Ministério do Trabalho. Enfim, ele pegou vários ministérios e secretarias e juntou tudo no único ministério, né? Que é o Ministério do Paulo Guedes, que é o Ministério da Economia. E aí a gente tem a composição, né? Antes de Bolsonaro, quem, quem, é, quem compunha o CMN era o ministro da Fazenda, que era o presidente, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Aí aqui, ó, depois com o governo Bolsonaro, nós temos o ministro da Economia, então muda, e o ministro da Fazenda para ministro da Economia, que também é o presidente. Nós temos o presidente do Banco Central, que também continuava, né, antigamente. E nós temos a figura do secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, que é como se fosse uma espécie de ministro da Fazenda, né? Então, essa é a composição do Conselho Monetário Nacional, né, de 2019 para cá. Aí nós temos as atribuições. Teve até uma aluna que me perguntou o que significava adaptar os volumes dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Teve uma aluna que me perguntou isso no PV. Eu não lembro se na aula gravada tinha ficado explicada essa parte. Eu expliquei isso na aula. Alguém saberia dizer o que significa isso? Adaptar os Eu não volumes. ouvi. Alguém saberia explicar o que significa isso? Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia? Dá para me ouvir? Dá sim. É aquilo de adaptar a moeda correndo no mercado, tipo, que agora lançaram a nota de 200, aí ajuda na inflação e reduz a fabricação de nota de 100, porque só vai precisar de uma de 200, tipo isso que o senhor explicou, eu Também, acho. também. Mas eu sei o exemplo que o senhor deu, não sei a parte teórica que o senhor falou. Vamos lá. Meios de pagamento. Quais são os principais meios de pagamento que nós temos? Né? Vamos por partes. Cartão e papel moeda. Cartão, Pix, papel moeda. Quem foi, Pix, quem foi que falou Pix? Luan? eu. O que mais? Ah, botei foi Luan. Pix. O que mais? Ainda tem mais. Moeda. TED. Transferências, né? As transferências.
No caso, TED e DOC. Cartão, a gente tem o de débito e crédito. Então, basicamente são esses, né? Tem mais algum meio de pagamento que eu esteja esquecendo? Acho que não. Porque assim, tem o celular, mas o celular ele funciona, né? Tem alguns celulares que você consegue. O meu, por exemplo, ele tem uma tecnologia chamada NFC, que você consegue pagar por aproximação. Mas não é considerado um meio de pagamento porque o meu celular ele utiliza exatamente o cartão de crédito, né? Ele utiliza a conta do cartão de crédito para poder efetuar o pagamento. Então não é um meio de pagamento. Então é só esses mesmo. Então assim, Ei, professor, pode falar. e aquela a nova atualização do WhatsApp, que você consegue fazer transferências pelo aplicativo? Exatamente. Teria o WhatsApp. Só que o WhatsApp, eu não vou colocar aqui o WhatsApp porque o WhatsApp ele utiliza, poderia ser considerado o WhatsApp Pay, né? Mas assim, o WhatsApp é basicamente uma transferência. É basicamente uma transferência que você utiliza o cartão de crédito. Eu não vou nem colocar porque é basicamente isso. Para você conseguir pagar com o WhatsApp, você tem que pegar o seu cartão de crédito e cadastrar lá. Ou seu cartão de crédito ou seu cartão de débito. Então, na realidade, quem está pagando não é o WhatsApp em si, é o cartão de crédito ou de débito que você tem que ter antes. Entendeu? Então, por isso que eu não estou considerando como meio de pagamento em si. Mas é também um meio, né? Não deixe de ser. Podemos colocar também o WhatsApp Pay. Podemos considerar, porque, querendo ou não, as TED, os DOC também funcionam através das contas, né? Então, podemos colocar. Vixe, peraí, que uma música calma no copo d'água. Ai, que nojo. Desculpa, eu tenho raiva quando isso acontece. Vamos lá, vamos entender. Então, vocês já entenderam o que são meios de pagamento. São essas maneiras aí. Então, é papel do órgão, no caso, o CMN, ele adaptar as formas de pagamento à necessidade da economia. O Miguel falou da nota de R$200. Por que foi criada essa nota de R$200? Na realidade, eu não sei nem explicar por que foi. Porque, assim, não tem motivos reais. Eu não entendi. Até hoje eu não entendi porque foi que o Banco Central, o CMN, criou essa nota de R$200. Porque, assim, não tem justificativa plausível. Porque, assim, a maioria dos países desenvolvidos e do mundo todo, praticamente a gente está trabalhando com a questão dos meios de pagamento digitais. Por exemplo, lá na China, não sei se eu cheguei a falar esse exemplo lá na outra videoaula, mas a China, por exemplo, depois vocês até pesquisam, eu acho que é um canal que eu esqueci o nome do canal. Eu sei que é de uma chinesinha. Eu gosto muito do canal dela, agora eu não vou lembrar. Muralha, uma coisa assim, muralha da China, uma coisa assim, pula muralha, uma coisa assim. Vocês pesquisam, ela é uma chinesa que ela morou muito tempo aqui no Brasil. Aí ela tinha passado uns 10 anos aqui no Brasil, ela retornou lá na China, né? Aí ela contando que quando retornou lá, isso ela disse, acho que era em 2018, era 2019, isso antes da pandemia, né? Ela retornou lá na China. Aí ela foi comprar, não sei o que foi. Aí lá na China, tudo é por QR Code. É como se fosse o Pix, né? O Pix está começando ainda. Está começando
a ser implementado no Brasil, né? O Pix hoje a gente conhece, utiliza mais para transferência, mas daqui a algum tempo, o Pix, e já tem algumas lojas já que já oferecem QR Code. Você tem lá o QR Code, aí se você tem o total, você vai lá com o seu aplicativo do seu banco, escaneia o QR Code e você consegue pagar. Lá na China é desse jeito. Para tudo que você for comprar lá na China, você tem o QR Code lá do produto, ou então lá no caixa tem o QR Code, aí você compra, vai passando, aí é tudo com celular. Você chega lá com o celular, lê o QR Code e paga. Ou então você tem aquelas pulseiras, né? Essas pulseiras já vêm com NFC, já pega e paga. Então lá, praticamente as pessoas não andam com dinheiro em papel. O papel moeda praticamente está entrando em desuso lá na China, porque as pessoas já estão tão acostumadas com o meio de pagar pelo celular, e todo mundo hoje em dia tem celular, que praticamente as pessoas não utilizam mais papel moeda. O papel moeda está entrando em desuso, né? Até uma medida meio que incongruente do Banco Central, porque o Banco Central criou o Pix, né? Que veio revolucionar o sistema financeiro. Não sei se até eu contei isso para vocês, né? Que antes a gente tinha só esses modelos aqui de transferência. Eu falei da questão da diferença do TED para o DOC, eu não lembro. O senhor deixou uma aula do 2º ano. Foi, eu expliquei. Qual a diferença do TED para o DOC? Alguém saberia dizer qual a diferença do TED para o DOC? Qual a diferença do TED para o DOC? Qual a diferença do TED para o DOC? Fazendo transferência do TED para o DOC. Não expliquei, né? O DOC é uma transferência bancária que ele funciona só em dias úteis, e você, por exemplo, se transfere o dinheiro para uma pessoa via DOC, aquele dinheiro só cai no próximo dia útil. Então, foi o primeiro tipo de transferência, né? Antes, você queria enviar dinheiro para outra pessoa, né? Então, o primeiro tipo de transferência criada foi o DOC. Então, você enviava, só que o dinheiro só caía no próximo dia útil. Se, por exemplo, se você enviasse hoje, uma segunda, o dinheiro só caía na terça. Então, esse foi o primeiro tipo, e só funcionava no horário de expediente bancário e só nos dias úteis. Esse foi o DOC. Aí depois implementaram o TED, que é a Transferência Eletrônica de Valores, TED. Aí qual foi a vantagem do DOC para o TED? O TED continuou só funcionando só em dias úteis e só no horário comercial. Você só consegue fazer TED só no dia útil e horário comercial. Sim, mas isso o DOC já fazia. Qual a diferença? A diferença é que o TED cai, em vez do DOC que cai só no próximo dia útil, o TED cai no mesmo dia em até 30 minutos, né? Em até 30 minutos, o valor caía lá para aquela conta, desde que você depositasse, desde que você efetuasse essa transferência no horário de expediente bancário. Então, até 5 horas da tarde. Passando de 5 horas da tarde, o valor só ia cair no outro dia seguinte, depois das 8 horas, depois das 9 horas, quando iniciasse realmente o horário bancário. Então, essa foi a revolução do TED, né? E até o ano passado a gente estava vencendo com o TED. Aí veio o Pix, né? Para revolucionar tudo, né? Aí com o Pix você consegue fazer transferências a qualquer dia e a qualquer momento, né? O Pix veio realmente para revolucionar. Então, o Pix veio exatamente para adaptar os pagamentos às necessidades da economia. Então, nós estamos numa necessidade justamente de crescimento, né? De modernização. Imagina aí a segurança que é muito mais seguro você andar com cartão, né? Com celular, fazer transferências, do que você andar com papel moeda. Até por uma questão de vírus, de transferência. O papel moeda ele é sujo.
sei vocês, mas eu sempre tive uma impressão de que o dinheiro é sujo. Dinheiro no sentido de papel moeda, né? Imagine por quantas pessoas que já passaram aquela nota, né? Enfim, onde é que essas pessoas guardaram? Então, imagino tanto de germes, de micróbios, né? Que não deve ter. Então, assim, é lógico que nem todo lugar do mundo, nem todos os locais, né, vão aceitar o modelo de dinheiro virtual, né? Aceita cartão ou transferência, né? Em alguns lugares, né, só vão aceitar a questão do papel moeda. Mas é uma tendência do mundo todo a virtualização financeira, né? A virtualização do dinheiro, né? A gente não utilizar realmente a impressão do papel moeda. Então, assim, quando a gente fala em adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, a gente está falando que é a atribuição do Conselho Monetário Nacional fazer com que os meios de pagamento se adequem, né, às necessidades das pessoas, né, e da economia como um todo, fazer com que esses meios de pagamento compram realmente o papel deles, né, de que é efetuar, né, a troca de bens e serviços. Quando a gente fala de volume, a gente está falando exatamente dos diversos tipos, né, de meios de pagamento e como esses diversos tipos podem realmente aprimorar, né, o sistema financeiro nacional. Aí nós temos que o contrário é errado, né, se a gente fosse dizer assim, a atribuição do Conselho Monetário Nacional adaptar as necessidades da economia ao volume dos meios de pagamento. Se eu dissesse assim, é a atribuição do Conselho Monetário, se eu caísse numa prova um dia, é atribuição do Conselho Monetário Nacional adaptar as necessidades da economia, adaptar a economia ao volume dos meios de pagamento. Isso estaria certo? Não, né? Por que não estaria certo? Hein? Se eu invertesse aí, que é papel do CMN, adaptar o volume adaptar a economia ao volume dos meios de pagamento, as necessidades do volume dos meios de pagamento. Por que isso seria errado? O que significaria dizer? Que o quê? Tô pegando as horas do cachorro, né? E aí? Alguém saberia dizer? Cadê? Vocês não estão participando, não. Eita, que vocês estão perdendo de 10-0, viu? Por menino do primeiro ano. Né? Comparando as turmas, não. Mas os meninos do primeiro ano são mais participativos. Vocês começam a participar das aulas, viu? Né, comparando, eu não gosto de comparar a turma, não, mas vocês deveriam ser um pouquinho mais participativos. O menino do primeiro ano briga para ler. Vocês nunca que tem que implorar 1000 vezes para poder vocês ler alguma coisa. Cadê? Ninguém sabe dizer. Oi, vocês estão aí? Terra para Marte. Pode dizer, mesmo sendo errado, não tem problema não. E aí, nada? Ó, preste atenção. Se eu dissesse que é a economia que tem que se adaptar, que é função do CMN adaptar a economia, ou seja, eu tenho que adaptar a economia para que ela funcione de acordo com os meus pagamentos, seria a mesma coisa de dizer que é a economia que tem que se adequar ao dinheiro e não o contrário. Porque, querendo ou não, todos esses meios de pagamento é dinheiro, né? Assim, é o dinheiro propriamente dito, né? Que está nesses diferentes volumes de pagamento. Então, eu dizer o seguinte, que é esses meios de pagamentos que é a economia como um todo que tem que se adaptar a esses meios de pagamento e não o contrário. Isso é uma inverdade, porque a economia ela é muito mais importante do que os meios de pagamento. Assim, os meios de pagamento, o dinheiro, é só um instrumento que a gente utiliza na economia para funcionar como um meio de troca e para que realmente todas as transações
e efetuações de compra de bens e produtos possa ocorrer de forma, né, de forma satisfatória, né? Porque então, imagine se não existisse a moeda, se não existisse o dinheiro, como é que as pessoas iam, como é que as pessoas iam viver, né? Hoje em dia, porque o escambo, né, que seria a troca de bens e serviços, mas como quantificar? Como eu saber que uma quantidade de um produto é equivalente com a outra, né? A função da moeda veio exatamente implementar e veio exatamente revolucionar, né, a questão do sistema financeiro e econômico dos países. Então, assim, eu dizer o contrário é totalmente errado, porque eu estaria dizendo que a economia que teria que se adaptar ao dinheiro, e não o contrário, né? Então, o dinheiro, ele é só uma ferramenta. A economia não tem que se adaptar a dinheiro nenhum, nem a meio de pagamento nenhum, né? Isso é uma tolice, né? Como se fosse algo muito errado, né, de se dizer. Aí, as outras atribuições: regular o valor externo e interno da moeda, aperfeiçoar as instituições e instrumentos financeiros. Então, ó, quando a gente fala de regular o valor externo e interno da moeda, a gente está falando de quê? De taxa de câmbio, né? Assim, como é que funciona a questão da taxa de câmbio? Hein? Por meio do dólar, né, que é a principal moeda usada para o câmbio, é a única moeda, né, usada para o câmbio, e o país compra e vende para poder controlar as dívidas. Exatamente. Aí, o que acontece? O dólar, ele é, como o Miguel falou, ele é a moeda de referência. Ele é de referência para o mundo todo. E todas E as... o euro? O euro se adequa ao dólar também. Ah, saquei. Por mais que o euro seja mais valorizado do que o dólar, tá certo? Por mais que o euro vala mais que o dólar, mas todas as moedas internacionais, elas se adequam ao câmbio do dólar. Então, para você transacionar qualquer moeda, primeiro você converte aquela moeda para o dólar e depois converte o dólar para aquela outra moeda. Foi uma convenção internacional. Não sei dizer qual foi o tratado, mas foi um tratado internacional econômico que foi feito entre as principais economias mundiais para exatamente adotar o dólar como unidade cambial internacional. Antigamente era o ouro. Professor, Antigamente era o ouro. Aí o ouro, né, passou a ser o dólar. Pode falar, Luan. eu vou morar nos Estados Unidos, aí eu tô recebendo lá o salário mínimo. Aí eu venho pra cá, pro Brasil. Como eu retiro esse dinheiro? Eu retiro total ou não? Tem alguma perca? Assim, vai ter só alguns impostos, né? Que você paga toda vida que você tem um imposto chamado IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Toda vez que você vai converter uma moeda de um país para o outro, ou que você vai fazer um pagamento para uma empresa do exterior, por exemplo, você vai comprar qualquer coisa da China, né? Você vai fazer um pagamento. Você quer comprar um celular da China, lá numa loja da China, por exemplo, como a AliExpress, ou a Banggood, a Gearbest, você vai fazer um pagamento fora do país, você vai pagar uma taxa desse imposto aqui, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Você vai converter uma determinada moeda. Então, se você, por exemplo, você pega seu salário lá dos Estados Unidos, né? O dólar, você recebe salário em dólar, e você quer mandar esse dinheiro para o Brasil. Então, quando esse dinheiro cai na conta, ele vem descontado do IOF.
esse imposto também é cobrado sobre investimentos. Se você, por exemplo, investir um determinado valor em qualquer investimento, seja CDB, os investimentos em renda fixa, no caso. Se você retirar aqueles valores no mesmo mês, também tem cobrança de IOF. Imposto sobre operações financeiras. Então, só vai ter esse custo do IOF. Viu, Luan? Só vai ter esse custo do IOF. Agora, outros custos não vai ter, não. Aí vai ser a conversão direta, né? Você vai converter na cotação do dólar daquele dia, né? Você vai pegar o quanto que dólar tem e divide pelo total, né? Que está a cotação do dólar, aí vai dar exatamente o tanto de dólares que tem, né? Para a questão dos reais. Tudo bem, Luiz? Então, é basicamente isso, você entendeu, né? Você vai pegar o dinheiro que você vai receber em dólar, transformar para reais, e vai ter só, a única coisa que vai ser descontado vai ser o IOF dessa operação. Entendi. Então, é papel do CMN regular essa questão da taxa de câmbio. Essa questão da taxa de câmbio, do valor do real. E como é que... Aí vocês podem até perguntar para mim, né? A gente vê isso todo dia no jornal. O dólar subiu, o dólar caiu. Mas como é que isso funciona? Como é que o Conselho Monetário Nacional ele pode realmente controlar o valor do dólar dentro da economia? Ou ele não consegue controlar o valor do dólar? Como é que ele poderia fazer isso? Controlar o valor do dólar dentro da economia? E aí? O que vocês acham? Comprando e vendendo moeda. Exatamente. Através da nossa antiga lei de oferta e demanda. Durante os governos, no ano de 2010 até 2014, o Brasil acumulou várias reservas de dólar, né? Foi o período em que mais a gente acumulou dólar na economia, né? E quando o Brasil acumula dólar, retém a moeda, é como se realmente comprasse o dólar, comprasse a moeda, tá certo? Então, ele reteve essas moedas. Então, a lei de oferta e demanda. Quando você tem pouca oferta, né? Quando você tem pouca oferta de um determinado produto na economia, o que acontece com o preço? Né? Se tem pouca oferta, o que acontece com o preço? Quando você... O preço vai subir. Sobe. Despenca, né? Sobe. 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 Se você não tem oferta de um produto, o preço tende a subir, né? Então, é o que está acontecendo hoje. Hoje tem o Brasil tem pouco dólar, né, para poder vender. Então, as nossas reservas cambiais de dólar a gente praticamente torrou as nossas reservas que a gente tinha. A gente tinha basicamente, eu acho que era 5, era 6 trilhões de dólares, era 2 ou era 3 trilhões de dólares em reservas, né, cambiais, e aí a gente foi torrando, né, porque assim, qual é o mecanismo para controlar? O governo, o Banco Central, ele tem essas reservas e ele começa, quando ele quer controlar o valor do dólar, o que ele começa? O que ele faz? Ele começa a vender dólar, começa a vender dólar para o mercado, começa a soltar dólar para o mercado, né? Diminui o preço do dólar e começa a vender. É como se fosse uma mercadoria mesmo. A moeda, ela funciona realmente como uma mercadoria. Então, você começa a vender dólar, né, para os outros países. E aí, quando você tem muito dólar na economia, principalmente na economia mundial, o que acontece com a moeda nacional? Ela tende aliás, o que acontece com o dólar em si? Você tem muito daquela moeda, o valor dela tende a desvalorizar, porque você tem o valor dela em si tende a desvalorizar, né? Porque você tem muito daquela moeda. Então, é esse mecanismo que faz
controlar, né, a questão do fluxo cambial. E aí, o governo, né, no caso o Banco Central, ele fica todo tempo fazendo essa compra e venda do dólar, todo dia. Todo dia. Ele tenta controlar o câmbio do dólar através da compra e venda da moeda estrangeira, né? No caso, o dólar. Compra o dia, né? Todo dia. No caso, dias úteis, né? Compra e vende justamente para tentar balizar o valor da nossa moeda. E aí, um dos fatores que faz com que o dólar esteja tão alto, tem vários, né? Fatores que fazem com que o dólar esteja alto. Dentro deles, a questão da inflação, né? É uma das principais causas para que o valor da nossa moeda esteja desvalorizada. Então, como a inflação está bem alta, eu até mostrei para vocês hoje de manhã o site do Banco Central, né? A nossa inflação está cerca de quase 9%, né? Está 8,99% ao ano. Essa é a maior inflação registrada atualmente, né? Já teve picos inflacionários muito altos. Professor, tinha uma de 200 e poucos por cento, não foi? Teve no Brasil? Sim. Uma vez? Quando foi que aconteceu isso? Foi logo depois que acabou a ditadura militar. Depois que acabou a ditadura militar, uma das heranças malditas da ditadura foi a alta inflação dos preços. O primeiro governo depois da ditadura militar foi o governo de José Sarney. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas no governo de Sarney, ele implementou os chamados fiscais do Sarney. Porque o que acontecia? A inflação era tão alta, depois que acabou a ditadura, mas tão alta, que no mesmo dia, os mercados, as lojas em si, eles aumentavam o preço 2, 3, 4 vezes. O mesmo produto aumentava o preço 2, 3, 4 vezes no mesmo dia. Então, imagine a loucura dos consumidores, né? Para você ir de manhã na loja comprar um produto com preço, né? Aí ia de tarde já estava outro preço maior. Então, assim, era uma loucura. A inflação, imaginei, a gente está vivendo uma inflação hoje de quase 9% ao ano. Imagine uma inflação de 200% ao ano. O que é a loucura que seria isso? Vocês podem até pesquisar na internet depois, no YouTube, propagandas comerciais dessa década. Então, por exemplo, você via as propagandas, só que daquela época, tipo, você via uma televisão, as coisas vendendo por cento e tantos mil cruzeiros, cento e tantos mil cruzados. Você tinha que pegar muito dinheiro, né, naquela época para poder comprar uma coisa, né? O dinheiro praticamente não valia nada. E aí, para que fosse controlar a inflação, a gente teve praticamente 4 planos monetários. A gente teve o cruzeiro, o cruzado, aí voltou para o cruzeiro de novo, aí depois voltou para o cruzado novo, aí depois veio o real. Teve 4 planos monetários, justamente precisou mudar a moeda do país 4 vezes para poder controlar o fantasma da inflação, né? Se o povo, para os que têm saudosismo da ditadura militar, né? Para quem tem saudade, né? Que tem certas pessoas que têm saudade dessa época, acham que os militares sabem governar, né? Os militares, doido, né? Doido, enfim. Os militares deixaram uma herança maldita que a gente passou quase 20 anos tentando controlar a inflação deixada pelos governos militares. Deixaram uma dívida externa altíssima, que até hoje veio a ser paga, se eu não me engano, em 2010 ou 2011, mas já está crescendo já de novo. Já era uma dívida externa enorme. Então vamos aqui voltar para a questão do valor. A gente está falando de câmbio, né? Mas
falar em câmbio, né? E voltou toda uma questão política, mas não tem nada não. Vamos aqui. Só para finalizar, né? Então, aperfeiçoar as instituições e os instrumentos financeiros. Quando a gente fala instituições, a gente está falando de todas as instituições financeiras. Então, a gente está falando aqui de banco, de fintech, a gente está falando de todo tipo de instituição, casa de empréstimo, está falando de todas as instituições que compõem, né, o sistema financeiro nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele tem como papel aperfeiçoar o sistema financeiro. Como exemplo, a gente pode falar os bancos digitais. É um aperfeiçoamento que até uns 10 anos atrás não existiam. Pensem a revolução que era você hoje. Você consegue abrir uma conta no banco, na corretora, pelo celular, pelo aplicativo, sem precisar ir em uma agência. A documentação é bem mais simplificada. Então, assim, tudo isso foi através de aperfeiçoamento que o Conselho Monetário Nacional fez e que o Banco Central implementou, né? Todo o aperfeiçoamento dessas instituições e instrumentos financeiros. Aí, o outro tópico, zelar pela solvência e liquidez das instituições financeiras. Quando a gente fala de solvência, a gente está falando de quê? O que é solvência? Só para relembrar, o que é solvência? Hein? Solvência, a gente pode assim, levar em consideração que é o contrário de inadimplência? É exatamente isso. Solvência é a capacidade de pagamento, né? A capacidade de bom pagador, né? A boa capacidade financeira de uma instituição. E a liquidez é exatamente a capacidade de pagamento em si, né? Solvência seria se a empresa realmente está dando lucro, se realmente ela não é insolvente, que seria inadimplente, né? O contrário de inadimplência. E a liquidez é exatamente a capacidade de pagamento em si das instituições. E aí, quando a gente fala de zelar, por que é papel do CMN zelar pela solvência e liquidez das instituições financeiras? Então, um órgão do governo zelar para que outras empresas não venham a falir, né? Um banco privado, por exemplo. Por que é papel do CMN controlar para que o Santander não venha a falir, ou que o Bradesco não venha a falir? Por que é papel deles zelar para que uma instituição não fale? O que acontece quando o banco fale? Eu falei isso na primeira aula. O que acontece quando o banco fale? As pessoas ficam com medo dos outros falirem também e vão tirando dinheiro. É corrida bancária, né? Exatamente. Quando um banco fale, ele afeta todo o sistema financeiro. Todo o sistema financeiro, porque as pessoas passam a desacreditar nos bancos e começam a tirar dinheiro, né, dos bancos. E se os poupadores tiram dinheiro do banco, o banco quebra. Porque nenhum banco sobrevive a uma corrida bancária. Porque os bancos, eles funcionam com o dinheiro dos poupadores e não com o dinheiro dos banqueiros. Então, se todo mundo tirar dinheiro da conta corrente do banco, o banco quebra. E se um banco quebra, os outros bancos começam a quebrar. E aí, imagine aí a sociedade sem bancos. Imagine aí o que é uma sociedade sem bancos. Todo mundo com dinheiro em casa, o tanto de violência que não vai aumentar, né? Os roubos. Você precisar comprar uma coisa, você ter que andar com dinheiro, né? O perigo que isso não pode se tornar hoje em dia, né? Então, assim, é muito importante para o Conselho Monetário Nacional fazer com que essas instituições financeiras elas existam de forma, né, real. Por isso que os bancos eles sempre vão dar lucro, né? Porque o CMN e é tão difícil para uma instituição virar banco, né? Pelo menos no Brasil, a gente tem uma limitação muito grande do sistema bancário.
Se você for pensar nos Estados Unidos, eles são bem mais avançados nesse quesito. Lá você tem 100, 200 tipos de banco. Aqui você conta nos dedos, aqui no Brasil. O Praticamente senhor falou do Nubank, né? Que quer virar banco. bem. Isso Faz um maior tempo, né? E não consegue. já vai fazer quase 7 anos que o Nubank tenta virar banco e não consegue. Porque é muito difícil virar uma instituição, virar banco no país, porque existe muitas complicações, né? Exige, por exemplo, um dos pré-requisitos é a questão do lucro. A instituição dá lucro. E o Nubank até hoje nunca deu lucro. Até hoje nunca deu lucro. Né? Você possa pensar... Mas vai ser difícil para ele, porque se Mas- não dá lucro, como é que vai... Mas Perfeito, a sem questão do lucro para o Nubank é uma estratégia. Ele que a própria instituição, ela, pelo menos é o que os fundadores dizem, né? O Vélez e a Cristina Junqueira. Eu vi até depois vocês pesquisam, é bem interessante. É uma reportagem que a Cristina Junqueira deu para o programa Roda Viva, da TV Cultura. Ela foi questionada por essa questão, né, de Nubank não dar lucro, né, porque que a instituição até hoje não tinha dado lucro e se isso afetaria na questão dos investimentos. Ela falou que é uma estratégia do Nubank, né, não é que seja uma estratégia de dar prejuízo, mas todo o dinheiro que o Nubank arrecada, ele investe no crescimento da própria empresa. Então, por isso que ele não dá lucro contábil, né, porque todas as receitas que o Nubank recebe, ele já reinveste para poder crescer a empresa. É tanto que hoje o Nubank ele já está no Brasil, praticamente em todas as cidades do país. É a maior fintech em base de clientes e superando até alguns bancões, né? E que é exatamente o maior ativo da empresa, né, que são os clientes. E o Nubank já está no México. Já está no México, já tá, e já tem planos de ir para outras cidades da América Latina. Então, assim, é uma empresa que está crescendo. É uma empresa que está crescendo. E, recentemente, o Nubank comprou uma grande corretora nacional, que foi a Isinvest. Não sei se eu falei isso para vocês. Isinvest. Eu falei dessa compra no Nubank? Eu não estou lembrando. Falou, Gustavo? Falei, né, Gustavo? Falei. Eu acho que falei sim. A Isinvest. O Nubank comprou a Isinvest, uma das maiores corretoras do país. Então, assim, ele vai crescer. É só uma questão de tempo. Ele vai dar lucro, né? E um dia talvez se torne banco, né? Mas o conceito de banco que a gente pensa hoje, daqui a uns 10 anos, talvez não seja o conceito que realmente, se você for pensar, o Pix foi uma revolução do Nubank. Não foi uma revolução do Nubank propriamente dito, mas o Pix em si veio fazer o que o Nubank já fazia, porque assim, o Pix hoje, para você fazer um Pix é de graça, né? Você transfere qualquer valor, qualquer moeda de graça. O TED, para você fazer um TED, dependendo da sede de serviço, você paga R$10, R$10,50, dependendo do banco. E o Nubank não cobrava nada para você fazer TED nem DOC. Então, pensando nisso, foi uma revolução, né? Que o Nubank trouxe essa isenção das tarifas. E quando o Nubank trouxe essa evolução das tarifas, isso impulsionou todo o mercado financeiro, né? Várias outras empresas surgiram, né? Justamente tirando esses custos. E quando a gente pensa em concorrência, quando a concorrência aumenta, isso é ótimo para os clientes, né? Ótimo. Quanto mais empresas no setor, melhor é. Quanto mais concorrência, melhor é para o cliente, porque ele vai ter mais opções, os concorrentes vão brigar entre si e baixar os preços dos clientes. Como a gente tem poucos bancos no nosso sistema financeiro, basicamente 5 bancos controlam praticamente todas as atividades, todas as operações financeiras do país, acaba que os bancões, eles
cobram os juros que eles querem, cobram as tarifas que eles querem, e os clientes aceitam, porque só tem ele, né? Eles vão ter que fazer. Então, assim, só concluindo, para a gente concluir a aula de hoje. Coordenar as políticas monetárias, de crédito, orçamento, fiscal e da dívida pública. Na próxima aula, eu vou falar mais sobre essas políticas. Política monetária, de crédito, de orçamento, fiscal e dívida pública. Tá certo? E autorizar as emissões de papel moeda. A questão do papel moeda, eu não sei se eu falei para vocês, mas como é que ocorre a emissão de papel moeda? O Conselho Monetário Nacional, ele autoriza a emissão de qualquer papel moeda. Então, para emitir, logicamente, eu tenho que ter lastro. O lastro, antigamente, era feito em ouro, mas hoje é em dólar. Então, para eu fazer qualquer papel moeda em real, eu tenho que ter o mesmo equivalente em dólar. Aí, o CMN autoriza, o Banco Central emite. Então, o Banco Central que vai emitir a moeda em si, é ele que vai gerar todos os códigos da moeda. É como se um pedisse autorização do outro. Quem autoriza é o CMN, mas ele pede, o Bacen vai pedir autorização. É como se um pede e obedece, né? E a Casa da Moeda só imprime. Muita gente pensa que a Casa da Moeda é uma instituição financeira, e não é. A Casa da Moeda é só uma impressora oficial do governo que imprime, né? Que imprime valor. Para vocês terem ideia, até a Casa da Moeda o Paulo Guedes queria privatizar. Meu Deus do céu. Não é isso que eu estava pensando aqui, professor. Então, assim, eles querem vender, só não vendem o Palácio do Planalto, porque, enfim, eu acho que não pode, mas o resto querem vender tudo. Gente, é isso. Eu vou parar por aqui. Sim, aí fixar as normas e diretrizes da política econômica. Quando for na próxima aula, eu vou falar sobre a política econômica, a creditícia, a cambial, tá certo? Eu falo bem direitinho na próxima aula, tá certo?